Olá, alunos, bom dia. Na nossa aula de hoje, nós iremos fazer a correção do nosso exercício proposto na nossa última aula. Então, vamos lá. Na primeira questão, ele coloca uma situação, que aí no caso o personagem Paulo, ele estava sentado em um banco de uma praça e de repente ele observa duas pessoas fazendo um comentário assim que chamou a atenção do personagem, no caso do Paulo, onde ele diz o seguinte, que a maior parte da superfície terrestre é formada por água. Aí ele comentava que é tanta água que é impossível que um dia essa água venha a faltar. Então aquilo ficou, Paulo ficou meio intrigado com essa situação. Aí o nosso exercício de hoje, ele pergunta assim, essa afirmativa está correta? Nós vamos poder dizer que, em parte, ela está correta, mas, por outro lado, ela pode estar errada, pela seguinte situação. É claro que uma parte do planeta Terra é formado por água, tá? Porém, nem toda a água existente no planeta, ela é própria para o consumo. Tá? Aí nós vamos estar observando que existe uma grande quantidade de água salgada. Como a gente viu nas aulas anteriores, apenas uma pequena porcentagem de água no planeta é próprio para o consumo, tá? Então, essa afirmativa aí do personagem, tá bom? A questão de número 2, nós temos duas manchetes novamente, que vocês podem estar observando aí na página 244 do livro de vocês, onde você vai estar observando. Uma das manchetes diz o seguinte: esgoto é lançado no mar sem tratamento em Jacaraípe. A segunda, poluição mata golfinhos em Baía do Rio de Janeiro. Tá? Então, repetindo, poluição mata golfinhos na Baía do Rio de Janeiro. Nosso item A. Como as duas manchetes podem estar relacionadas? Então, você vai estar observando que tanto a primeira quanto a segunda manchete, elas estão se referindo à poluição da água dos nossos rios e dos nossos mares, tá? Letra B. Qual a importância do tratamento de esgoto? Nós vamos estar observando que toda a água que consumimos nas nossas casas, se ela passasse por um processo de tratamento, os nossos rios e igarapés, eles não estariam tão poluídos, tão contaminados como eles estão hoje. Tá? Então, teria que haver essa água teria que passar por um processo de tratamento para poder ser jogada nos nossos igarapés. Tá? Próxima questão, letra C. No local onde você mora, ocorre algum desses problemas? Então, a gente vai observar, né, que, infelizmente, acontece muito, né? As nossas águas não são tratadas. Quando chove, entope os bueiros da nossa cidade e essa água da chuva ela acaba inundando as nossas ruas e muitas delas ficam intrafegáveis devido a um grande volume de lixo que é jogado nas ruas, e esse lixo vai parar nos esgotos e quando a água vem acaba fazendo aí todo esse processo, né, que indesejável, a gente poderia dizer assim, para a nossa cidade. Então teria que passar por um processo de tratamento, né? Então a pergunta coloca assim, em seu bairro, na sua cidade, existe algum desses problemas? Existe e muito, né? Nossa afirmativa é completamente sim, tá? Vamos para a próxima questão. Exercício 3. Você vai observar aí na tirinha dois personagens, Chachado e seu primo. Então, para você ter uma noção básica, você pode estar lendo, mas já vai comentando aqui, onde um primo, no caso, ele um do interior e outro da cidade, né? Então, o primo do interior vem visitar o primo na cidade e quando ele depara com a situação, observando aí na cena, né? Ele depara a situação, o primo da cidade vai para o banheiro, vai escovar o dente, deixa a torneira ligada enquanto ele está escovando os dentes.
Depois ele vai fazer outras atividades, gastando aí um grande volume de água. Aí você pode estar observando lá no seu livro, no último quadradinho ele coloca assim, aliás, começando lá no terceiro, diz assim, e aí, primo, o que mais te impressiona aqui na cidade grande? Olha só a pergunta que ele faz para o primo dele, né? Aí rapidamente ele responde, além do desperdício, quer dizer que ele já tem a consciência do que o primo da cidade estava consumindo uma grande quantidade de água que ele ficava assim assustado, né? Aí ele responde assim, a sua falta de consciência. Olha só como o primo lá no interior, ele faz esse questionamento, né? Da consciência dele, que ele estava vendo que ele estava gastando um grande volume de água. Aí vem, porque Chachado afirma que está impressionado com a inconsciência, ou seja, com a consciência do seu primo. Aí você pode estar respondendo com as suas próprias palavras, né? A sugestão que a gente dá é porque ele via o primo dele consumindo uma água exageradamente sem necessidade, digamos assim, fazer algumas atividades como lavar o carro, regar as plantas, gastando uma quantidade imensa de água, tá? Letra B. Ligue ligue cada um dos quadros da tirinha a atitude que auxilia a reduzir o desperdício de água na situação que ele apresenta no caso. Nós temos aí 4 situações, tá? Primeiro quadro, segundo quadro, terceiro quadro e o quarto quadro. Então, vamos começar aí pelo quadro número 1. A gente já está até colocando aí para vocês a resposta, né, que é fechar a torneira. O segundo, utilizar balde quando for, por exemplo, regar uma planta, quando for molhar o quintal, a calçada, seja lá alguma coisa, quando for lavar o carro. Então, o principal seria usar o balde. Terceira situação, também utilizar o balde, de acordo com a tirinha que a gente estava observando, né? E a quarta situação, usar o regador. Em vez de pegar a mangueira, ele está molhando, ou seja, regando a planta, mas gastando um volume muito grande de água. Então, com o regador seria bem mais prático para essa situação. Quarta questão. É comum as tartarugas marinhas confundirem sacos plásticos com alimento natural. Gente, essa é uma situação que a gente já tem discutido nas nossas aulas, que os nossos animais, eu digo assim, os nossos, da própria natureza, né? Então, algumas espécies elas estão entrando em extinção devido à grande quantidade de lixo que está sendo, digamos assim, cada ano que passa, cada dia que passa, esse volume de lixo está aumentando cada vez mais. E esse lixo vai parar exatamente lá no hábitat desses animais. Então, eles vão, por exemplo, a comida da tartaruga, água marinha, né? Então, ela pode confundir com uma água viva, né? Confundir com um alimento qualquer. Então, ela acaba se intoxicando muitas das vezes, morrendo, porque o saco plástico ele não vai diluir, ela pode se sufocar. Então, várias situações aí colocando em risco diversas espécies aí aquática. A letra B seria para você conversar com seus colegas sobre como esse tipo de poluição pode prejudicar as tartarugas marinhas, tá? Então, você pode estar colocando aí a sua, digamos assim, a sua ideia, né, de como é que você vê essa situação. Vamos para a quinta questão. O nosso exercício é bastante extenso, então vai ser um vídeo assim, mais ou menos longo. Na quinta questão, nós temos aí um gráfico. Nesse gráfico, ele está indicando aí algumas situações para nós, como por exemplo, aí o azul, ele representa a distribuição de água, essa cor rosa, a coleta de lixo, e a amarela, a coleta de esgoto. No exercício, ele coloca assim, de acordo com os dados do gráfico, marque com X na cor da barra que representa a maior necessidade apresentada no Brasil.
Então, nós vamos estar observando que uma das maiores necessidades, que infelizmente, a nível de Brasil, é exatamente a coleta de esgoto, que não tem. Quer dizer, tem, mas não supre a necessidade da nossa população. Letra B. Com relação à resposta que você deu no item A, qual é a relação dessa necessidade com a saúde e o cuidado com o meio ambiente? Gente, aí queremos dizer assim que é praticamente tudo. Se não tem esgoto adequado, a população, de forma geral, ela pode ser atingida por vários tipos de doenças, entre elas a diarreia, alguns tipos de verminose, ao consumir a água que acaba sendo contaminada, tá? Devido à quantidade de lixo ou seja, que a água ela acaba recebendo através do esgoto, né? Então, com o passar do tempo, essa água acaba voltando para nossas casas. Então, se não tem o tratamento adequado, a população acaba sofrendo com um número de doenças cada vez piores, tá bom? Letra C. Que outras medidas fazem parte do saneamento básico? Então, nesse saneamento básico, nós vamos estar colocando, por exemplo, o tratamento da água para chegar nas nossas casas, a coleta de resíduos, aquilo que a gente já vem falando desde as nossas últimas aulas. A questão da conscientização para o tratamento do lixo das nossas casas. Seria o ideal que nós tivéssemos essa consciência de tratar do nosso lixo. A próxima questão 6, está colocando aí a questão do hidrômetro, que é aquele reloginho que fica... o nosso medidor de água, usando uma linguagem bem clara, é o nosso medidor de água. Então, ali ele vai registrar o consumo de água que nós consumimos diariamente, semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, tá? Então, a quantidade, o volume de água consumida em uma determinada residência. E aí, na questão 6, ele mostra aí a questão... vamos verificar essa data. Deixa eu só dar uma verificada aqui. A data que ele está propondo aí para a gente, do consumo, ele foi exatamente entre 10 de junho e 14 de junho, tá? Então, veja bem, no dia 10 de junho, o valor consumido, nós temos aí no primeiro higrômetro, né? Aí, no dia 14 de junho, isso de 2019, nós temos aí outra quantidade de água consumida aí por uma determinada residência. Aí ele coloca assim: para fazer a leitura do hidrômetro, Fabiana pesquisou informações na internet e encontrou as seguintes indicações. Vai verificar que tem os metros cúbicos, a unidade de medida, tem a centena de litros, dezena de litro, unidade de litro. Então, cada quadradinho desse que você vai estar observando no nosso exercício, ele corresponde a uma unidade de medida. Vamos para o nosso exercício. Qual foi o volume aproximado de água em litros consumido na residência de Fabiana entre os dias 10 de junho e 14 de junho? Para você fazer esse cálculo, você vai voltar lá na página anterior. Você vai ver quanto foi consumido no dia 10 de junho e quanto foi consumido no dia 14 de junho. Então, verifica aqui. Aliás, após você verificar essa situação, você vai diminuir, por exemplo, deixa eu só pegar aqui o meu livro para mim estar acompanhando vocês. No caso do dia 14 de junho, ela consumiu, ou seja, aí na residência de Fabiana, houve maior consumo. Então, você vai pegar o valor de 117.843
e vai diminuir de 16.266. Repetindo, vai pegar 117.843 e vai diminuir de 116 menos 266. Você diminui, aí você vai chegar a um valor de 1.577, tá? Então, repetindo aí, né? Diminuindo aí, você chega a um valor de 1.577 litros. Isso entre o dia 10 e dia 14 de junho. Deixa eu ver o que mais ele pede aqui. Qual foi o consumo médio diário aproximado? Veja bem que do dia 14 ao 17, do dia 10 ao dia 14, nós temos 4 dias. Então, você vai pegar esse 1.577, vai dividir por 4, aí você vai chegar a um valor aproximado de 394 litros. Isso nos 4 dias, tá bom? Valor aproximado. Deixa eu ver o que mais. Letra B. De acordo com a resposta, isso a gente está vendo aqui na próxima página, né? Então, de acordo com a resposta que você encontrou no item A, calcule o volume aproximado em 30 dias. Veja bem que em 4 dias, isso por dia, né, ela consumiu. O consumo diário em litros foi de 394 litros. Isso em 4 dias, tá? Agora vamos ver. Você vai pegar, ele quer saber o volume aproximado em litros que será consumido na residência de Fabiana em 30 dias. Você vai pegar os 394, que foi o valor aproximado que nós chegamos, multiplica por 30. Aí você vai chegar a um valor de 11.820 litros em 30 dias, levando em consideração o mês de 30 dias, tá? Então, esse foi o nosso cálculo, beleza?